Amadas, eu quero ler para vocês hoje os deveres das várias classes de pessoas crentes. A paz do Senhor, irmãs, irmãos. Vamos ler então essa passagem da Bíblia. Ela está em Tito 1, 2. Vamos ler até o 7. Ela fala assim, ó. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadora, não escravizadas a muito vinho, nem sejam mestras do bem, a fim de instruírem os jovens recém-casados e a amarem aos seus maridos e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Vou dar uma paradinha aqui, ó. Aqui quando fala que a mulher, ela não deve ser sujeita ao marido, ela não está falando que você não vai compartilhar, né, com o seu marido tudo que você for fazer em casa. Você tem que compartilhar, porque essa palavra sujeita é uma palavra meio que, né, as pessoas não entendem muito. Só que essa palavra quer dizer que a partir do momento que você se casou, que você tem o seu lar, que você tem o seu marido, nós temos que nos lembrar sempre que o lar é tanto meu quanto do meu marido, né? É a nossa casa, é o nosso ninho, é onde nós, quando nos casamos, vamos ajuntar primeiro os nossos sonhos, né? Depois, os nossos sonhos começam a ser real. Nós vamos, claro, primeiro nós vamos ver o nosso lar, como é que ele vai ficar. Nós vamos firmar o nosso lar numa rocha, né? E daí nós vamos começar a construir o nosso ninho mesmo no nosso lar, os dois juntos. É por isso que a palavra de Deus fala que a mulher tem que se sujeitar ao marido pelo seguinte: o lar, a cabeça do lar é o marido, mas o corpo, a estrutura, a coluna é da mulher. A mulher é que vê o que nós vamos precisar. Nossa, nós não ganhamos geladeira. Nós temos que comprar uma. Chegar para o marido e dizer, querido, nós não ganhamos geladeira, como nós vamos fazer? Você tem ideia de como nós podemos, né, já comprar uma geladeira ou esperar? Isso é um exemplo. Ela está comunicando, ela não está sendo sujeita, ela está compartilhando, né? E aí também vem os filhos, e aí a mulher, né, ela que vai engravidar, ela vai criar ele aqui na barriguinha, ela tem os sentimentos, mas ela tem que dividir com o marido. Dizer, olha, tá mexendo. Ai, que saudades. Olha, tá mexendo. Olha, eu acho que ele está escutando o que nós estamos falando. Olha, escuta, fala alguma coisa. Pode falar, amor, fala que ele está ouvindo. Entendeu? Isso é verdadeiro, né? Quando a mulher está grávida, tudo que acontece ali na barriguinha dela, o filhinho está ouvindo. Então, ela está compartilhando com o marido. Ser sujeita ao marido é isso, é compartilhar, não é levar lá pelo outro lado que, eu vou fazer só o que meu marido quer, eu só vou fazer o que ele me mandar. Não vou fazer, não sou desse tipo. Apesar de que a mulher sábia, ela nunca vai pensar assim, né? Muito pelo contrário, aqui nós estamos falando de pessoas crentes, né? Ali, ó, os deveres das várias classes de pessoas crentes. Então, nós não estamos falando de qualquer um, nós estamos falando de crente. Olha, eu vou parar por aqui e vou conversar um pouquinho com vocês. Hoje,
eu acordei e vi uma mensagem pedindo para eu gravar um vídeo, né, para nós, para as Déboras. Aí eu fiquei pensando, mas o que que eu vou falar? Aí eu falei, eu vou ouvir, hoje eu vou ouvir uma mensagem de algum pastor, né, e vou falar, e vou fazer a mensagem. O que que eu ouvi, irmãs? Vocês não imaginam, irmãos. O pastor falou assim, ó, eu peguei bem, já tinha começado, né, o sermão dele, e ele falou bem assim, viu? Você não tem capacidade de pegar um versículo da Bíblia e falar sobre ele? Você tem que falar só o que o pastor falou? Você tem que falar para as pessoas, quando as pessoas te fazem uma pergunta, você responde como o pastor respondeu? Nossa, gente, foi uma bofetada na minha cara. E engraçado que eu não costumo fazer isso. Eu sempre falo, olha, que eu não sou pastora, eu estou aprendendo, eu não gostava de ler a Bíblia, apesar de estar convencida há muito tempo, mas eu tinha uma preguiça de ler a Bíblia, vocês nem imaginam. Mas eu comecei então a ler um versículo, pelo menos, e meditar o que esse versículo está falando para mim, né? E comecei. Então é isso que eu faço. Mas hoje foi engraçado, porque o pastor falou bem assim. Até ele contou a história de um cientista que ele ia para uma palestra e aí de repente ele passou mal. Ele se sentiu mal. Ele falou: eu não vou conseguir chegar lá. O que vai acontecer? É um compromisso, né, que eu preciso cobrir. Ele lembrou que todos os dias ele ia, o motorista dele levava ele, né, para o trabalho lá, e ele ia decorando as coisas que ele ia fazer. Ele ia decorando os textos, né? Ele ia decorando as palavras que ele ia usar, ele ia decorando o que ele ia estudar, o que ele ia falar, o que ele ia fazer. O que ele fez? Ele pediu para o motorista dele ir no lugar dele. O motorista foi no lugar dele, falou tudo, porque ele falava tanta coisa que o motorista ia gravando. Então ele falou assim: as pessoas não vão saber que não sou eu, porque eu não vou aparecer e nem o meu motorista. Vai só ouvir. Então não vai saber se sou eu ou se é o meu motorista. Aí eu faço uma pergunta para você assim, ó. Quando alguém te pergunta sobre algo, né, do Evangelho, o que você responde? O que você leu na Bíblia, o que você entendeu ou o que o seu pastor falou? Mas tudo bem, o pastor, claro, ele não ia falar nada de errado. Só que você meditou naquilo que o pastor falou? Você, ao meditar, você entendeu que o pastor estava certo? Que a resposta que ele deu é a certa? Ou você também ficou na dúvida? E aí você não procurou saber, não procurou pesquisar, não procurou falar com o pastor sobre a dúvida que você teve. Então, minhas irmãs, vamos fazer uma coisa. Vamos ler a Bíblia, vamos procurar entender o Evangelho. Quando você conversar com um pastor, com alguém mais né, entendida na palavra, presta atenção no que ele está falando. Vê se realmente é isso. Vê se realmente o que ele falou está certo. Vê se aquela resposta serviu para você. Vê se a resposta vai te edificar. Ou você vai pensar mais um pouco, né? Vai meditar mais um pouco, vai procurar mais um pouco, né? Uma outra palavra. Então, o que aquele pastor falou hoje de manhã foi assim, uma gota d'água para mim. Porque ele falou sobre certas pessoas que quando quer saber as coisas, sabe o que faz? Eu também faço isso. Eu sei que você também faz. Procura lá no Google, né? Porque é mais fácil, é mais simples, é mais rápido. E aí o Google fala, olha, você pergunta assim, o que quer dizer, o que eu vou perguntar para você? O que quer dizer um biscoito com sal? Qual é a diferença do biscoito com sal com um biscoito com açúcar?
Aí o Google já responde para você que a diferença é essa, essa, essa e essa. Então, o que nós temos que fazer, gente? Tudo bem, alguma coisa nós podemos buscar lá no Google, sim, né? Algumas coisas. Mas o que nós devemos fazer é procurar meditar um pouco mais na palavra de Deus, saber sobre a salvação, né? Hoje eu estava pensando, né? A palavra diz que uma vez salvo, sempre salvo. Eu não sei onde está esse versículo, tá? Mas eu canso de ouvir isso. Então, às vezes a pessoa fica pensando assim: um nasceu salvo, o outro não, né? É para se perguntar mesmo, é para buscar na palavra de Deus o que significa se você nasceu salvo, se você não nasceu salvo, se você perdeu a salvação, se a gente perde a salvação, você não perde a salvação. Então, algo para a gente estar buscando, estudando, procurando entender. Porque a salvação é uma coisa muito, muito, muito importante. Porque nós estamos aqui apenas por uma passagem. Isso aí vai passar logo, logo, logo. A nossa vida é como um sopro, né? E às vezes nós não aproveitamos cada momento da nossa vida para buscar a salvação, para saber o que é a salvação, para saber como nós somos salvos, né? Então, a palavra de Deus está aqui, sabe? Este livro tem todas as respostas. Você pode pegar, você pode procurar, o que você quiser, tanto sobre a salvação, quanto sobre a cura, você tem que buscar, quanto a nossa fé, né? Como nós podemos saber sobre a nossa fé, como nós podemos buscar a nossa fé, como nós podemos exercitar a nossa fé. Então, eu quero dizer para vocês que eu tinha essa dúvida, né? Da fé, porque quando eu pedi para Deus cuidar do meu filho, né? Que era aquele moço tão lindo, tão maravilhoso, ia fazer 19 anos, tinha uma carreira pela frente, uma carreira de segundo termo de direito, ia para a escola de oficiais, né? Então, quando meu filho foi atropelado e morto, que foi quando eu me converti, eu questionei muito a Deus, eu falei, Senhor, por quê? Por que o Senhor não cuidou do meu filho? Será que eu não pedi com fé? Será que eu não tive fé bastante para te pedir para o Senhor cuidar do meu filho, para o Senhor livrar o meu filho? E aí, sabe, irmãos, eu tive uma resposta assim: quanto é grande o poder de Deus. E Ele usa a hora que Ele quer. Então, Ele dá e Ele tira. Ele permite que nós passamos por certas enfermidades, mas Ele cura quando Ele quer. Quando Ele não cura aqui, Ele cura a alma, né? Quando Ele levou o meu filho, Ele me fez entender que o poder dele é muito grande, que só Ele dá e só Ele tira, e que nós estamos aqui por uma passagem, que a nossa vida é um sopro, e é por isso que nós temos que estar preparados para a vinda do Senhor, para a hora da nossa partida, e também buscar saber o tamanho do poder de Deus na nossa vida. Ele me segurou, a mim, meu marido, minha filha que ia se casar daí 6 meses, olha só, a festa, tudo pronto, mas Deus nos segurou, Deus nos deu força, Ele nos deu, assim, conforto. E aí foi onde eu me converti, onde eu quis realmente conhecer o poder de Deus. Então, não desanime, seja forte, corajoso, exercite a sua fé e confia em Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso. Busca nele todas as suas necessidades e que Ele vai abençoar. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor abençoe o nosso grupo, abençoe as nossas famílias, que o Senhor continue conosco, nos guardando, nos iluminando, nos orientando, nos protegendo, nos guiando, fortalecendo a nossa fé e nos ensinando a buscar o seu evangelho e falar da tua palavra. Muito obrigada, Senhor, porque um dia o Senhor nos escolheu para sermos teus filhos.
E assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém?